Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus mais uma vez estar com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos iniciando o trimestre, já estamos na segunda lição, aonde esse trimestre tem como tema geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. E hoje, na lição de número 2, que será ministrada no dia 14 de julho de 2024, ela vai ser abordada a respeito do livro de Ruth, que é um livro fascinante, uma história fascinante, edificante, porque o livro de Ruth narra uma linda e grande história de amor. E este livro é de grande proveito para quem gosta de estudar, quem gosta de ler a Bíblia, quem gosta de romance, quem gosta de história. Então vocês vão ter junto neste excelente livro, que fico feliz também porque a Bíblia, como muitos dizem, ser um livro machista, mas ela não é tão machista assim. Há um suposto machismo na Bíblia, conforme o pensamento de alguém ou de alguns, mas que na realidade isso não existe. E por sinal existe na Bíblia 2 livros que trazem o nome de mulheres, o livro de Ruth e o livro de Esther. Estaremos nesta lição ou nesse trimestre estudando justamente o livro de Ruth. A lição está baseada justamente no livro que leva esse nome, capítulo 1 e os versículos de 1 a 5, que é justamente uma fase introdutória do livro que nós iremos estudar durante esses 3 meses. O texto bíblico básico diz: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que tem um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. O que eu acho interessante é que eles viviam em Belém, que em hebraico pronuncia-se Bethlehem, que significa casa de pão. Mas na realidade faltou pão na casa de pão. Parece um contraste, parece um contrassenso, mas esta foi a realidade que levou justamente essa família a ir para outro país, eu posso assim dizer, como diz aqui no texto áureo, campos de Moabe, que justamente Ruth era uma moabita, e os moabitas e os amonitas, eles são descendentes de Ló, ou seja, é um povo que teve origem em Ló, e as suas 2 filhas são resultante de um incesto entre Ló e as suas 2 filhas. Esses moabitas que habitava além do Jordão, porque existia também os amonitas, que eram também descendentes, conforme afirmamos, e habitava ao leste do Rio Jordão, aonde hoje é a Jordânia. Então, nesse período, observa como Deus é maravilhoso. Ele fez uma grande transformação. Conforme se diz na linguagem, lá na minha terra houve um rebuliço. E Deus, ele escreve, como diz também um ditado, escreve certo por linhas tortas, mas eu já penso diferente. Antes de escrever nas linhas tortas, Deus desentorta as linhas.
A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A lição, ela tem 3 grandes tópicos. O primeiro fala a organização do livro. O segundo, o contexto histórico. E o terceiro, propósito e mensagem. Que na realidade nós não vamos abordar aqui sobre a história, mas isso sim, no decorrer do trimestre, espero que vocês acompanhem. Nós vamos contar os detalhes, cuidadosamente, como transcorreu essa história tão linda, a história de Ruth, uma estrangeira que foi citada na galeria dos heróis da fé, conforme está lá em Hebreus. Observa que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele citou 2 mulheres nessa galeria. O autor aos Hebreus, ele citou 2 mulheres e também 2 estrangeiras. O caso de Ruth e o caso de Raabe. Então observa como é lindo o amor de Deus e ele busca para si todos aqueles que vão a ele, que se arrependem. Foi o caso das 2. Então lembrem-se que Deus, ele não é o Deus dos judeus, como também eles pensavam que eram, mas de todos aqueles que desejam seguir ao mesmo Deus de Israel. Então, no item 1, nós encontramos justamente isso, a organização do livro. Este livro, ele foi escrito aproximadamente quase 1000 anos antes de Cristo, e as evidências mostram que ele foi escrito por Samuel, logo no início do período de reinado, porque durante a história, na época de Ruth, Israel era governado por juízes. Então, já no finalzinho do período dos juízes, ingressando no período dos reis de Israel, é quando esse livro foi escrito, fazendo parte do cânon não somente da Bíblia hebraica, mas também da nossa Bíblia, a Bíblia cristã, que nós dividimos a nossa Bíblia em duas secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e dividimos o Velho Testamento em 4 partes: a lei, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. É essa a divisão do nosso livro. E entre os livros proféticos, nós subdividimos em profetas maiores e profetas menores. Mas o que nós chamamos de profetas menores são justamente aquelas profecias pequenas. Não é que o profeta fosse de menor importância, é bom frisar isso. O profeta menor é devido ao tamanho do livro. Livro pequeno, escreveu pouco, então foram classificados entre os profetas menores. Já na Bíblia hebraica, eles dividem a Bíblia, que eles chamam de Tanakh, em 3 partes, enquanto a gente dividiu em 4, com uma subdivisão, eles dividem em 3, que é justamente a lei, os profetas e os escritos. O livro de Ruth está justamente inclusa na Bíblia judaica entre os escritos.
E na nossa Bíblia, ela está entre os livros históricos. Eu acharia dificuldade em colocar, mas se entre os livros poéticos ou históricos, mas na realidade a essência do livro mesmo é contar uma história, mas dentro dessa história existe uma história de amor, uma história de superação, uma história de obediência, uma história de fé. Então é muito lindo este livro. Então, conforme diz aqui o escritor dessa revista, que o livro de Ruth, que é grandíssimo, e enquanto na Bíblia hebraica, que é dividida em 3 partes, eu já falei isso aqui, então a data também nós já falamos, mas o que me chama mais atenção dentro deste livro é justamente a grandeza, a essência que existe no mesmo. Uma história de amor, uma história de obediência, uma história de zelo, história de dedicação, aonde alguém renuncia à sua pátria, renuncia o seu Deus, renuncia o seu povo para seguir ao Deus de Israel, conforme a própria declaração de Ruth, que nós iremos estudar mais para frente nas outras lições. Então, no subitem 2, nós encontramos o contexto histórico. E é narrado aqui que não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de Juízes. Sim, mas um outro detalhe importantíssimo é justamente a linhagem de Ruth. Porque o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele vem justamente dessa linhagem. Se nós olharmos direitinho esse processo, tanto Ruth como Raabe, elas deram justamente a sequência histórica, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E o subitem do tema 2, do item 2, diz secularismo, hedonismo e idolatria. O que é isso? Depois da morte de José e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses, conforme está lá em Juízes 2, 7 a 13 e também em Juízes 3. A coisa mais triste, a coisa mais deprimente, mais chocante é justamente quando alguém consegue apostatar da fé, deixar de servir ao Deus eterno, ao Criador, ao Supremo, para servir a outros deuses. Isso é de uma pequenez sem precedente. E todas as vezes que Israel tomava esse caminho, essa atitude, então eles eram punidos por Deus, eram levados cativos. Os próprios descendentes, o próprio povo da linhagem de Ruth, que são os moabitas, por muitas vezes oprimiram Israel, como também os amonitas e os demais povos estrangeiros sempre tiveram a infelicidade, eu posso assim dizer, de perseguir, de escravizar, de destruir, de atacar o povo de Israel, mas isso só acontecia quando Israel se desviava do Deus que ele servia. Então diz aqui a lição que secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que é o deus da chuva,
e a Asterote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticada pela nação hebreia e de uma forma degradante, imoral. A idolatria reinava naquele país. E a falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízo incalculável ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado, conforme está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 13. É preciso ter uma vida íntegra, é preciso ter um caráter aprovado para a liderança, para ser líder. Agora, o que aconteceu com Israel foi justamente isso. Faltou uma liderança espiritual. Podia até ter capacidade intelectual, capacidade técnica, isso é muito importante, mas é mais importante ainda quando se tem uma integridade espiritual inabalável. O subitem 3 diz: opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo, que era justamente o que acontecia naquele período. Os juízes era quem governavam e também eles tinham a incumbência de batalhar ou organizar a libertação de Israel quando ele se via preso ou perseguido por nações estrangeiras. Na realidade, quando nós falamos em juízes, o que vem à nossa mente é um homem que zela pela lei. Aí a gente pensa no tribunal, no julgamento. Naquela época não era bem assim. Esses juízes eram guerreiros. Eles julgavam, sim, o povo, a nação, mas eram pessoas que comandavam um exército, eram generais, eram pessoas adestradas, que tinham a função principal de lutar, de guerrear ao lado de Israel. Então é essa a realidade de juízes. Além dele exercer uma função executiva, como se fosse um rei, um presidente, porque eram juízes, ele também tinha essa função de ser um lutador. Era como se fosse um líder militar, um general de exército, bem assim dizendo. E todas as vezes que Israel estava sofrendo perseguição ou sendo dominado, atacado, era justamente esses juízes quem organizavam um exército de libertação. Mas a vitória só acontecia quando Israel se arrependia, quando Israel voltava para o seu primeiro amor, quando Israel voltava-se para Deus. Agora, é bom a gente entender que Deus continua agindo da mesma forma. Deus não mudou. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos tornamos vulneráveis ao inimigo. Maldição podem cair sobre nossas vidas. A igreja, ela vive em um estado espiritual, apesar de ser um organismo jurídico, físico, mas a igreja também é espiritual. E no âmbito espiritual, acontece também isso, a igreja, quando ela se encontra em falhas, ou as pessoas individualmente, elas poderão ser punidas. Como é a punição de Deus, então? É quando Deus retira a sua proteção, tornando-a vulnerável ao ataque de Satanás. E
Isso é muito triste e doloroso. O subitem 3, que fala propósito e mensagem, o centro de Judá, diz aqui vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, que é o leão da tribo de Judá, conforme a própria Bíblia descreve. De maneira que, em Gênesis 49:10 diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Essa palavra Siló, ela tanto remota para o nome de uma cidade, como também ela aponta para o próprio Messias. A palavra Siló, ela tem a sua raiz, ou a mesma raiz da palavra hebraica Shalom. Então, geralmente, quando se vê a expressão Siló, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, até que ele venha, até que venha a libertação, até que venha o reinado de paz. E, na sequência, eles se congregarão aos povos, ou seja, ele vai juntar os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança na realidade. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth, conforme nós já falamos anteriormente. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava ao trono. E no subitem 2 fala de amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Então, o que é que nós vemos na essência? O que é que nós vemos na história de Ruth? Uma estrangeira que foi redimida. Uma estrangeira que estava fora da linhagem do povo de Israel, foi trazida para o povo de Israel, a partir do momento que ela aceitou ao Deus de Israel. Veja como se assemelha com a igreja. Nós éramos estrangeiros, desgarrados, sem Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós firmamos uma filiação com Deus. Então, na sequência também, item 3, fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela para nos permitir ver que nem tudo era trevas nos dias de juízo. Havia um remanescente fiel que temia Deus e que foi usado por ele para cumprir seu propósito. Em um momento crescente de iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesse. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Então, Noemi e Ruth, elas não comungavam com a vida em que vivia o povo, o comportamento do povo. É assim que deve ser a igreja, ser o crente. Olha, o mundo já é maligno. O mundo está corrompido, o mundo está caído. A gente vê erro, pecado, injustiça por todos os lados, mas a igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser a luz do mundo.
A igreja não pode se comportar como as pessoas que não conhecem a Deus. Ela precisa fazer a diferença. Observa que aquela família, Noemi e Ruth, ela fazia uma diferença no meio daquele povo. Então é preciso que cada um de nós também façamos a diferença, nunca se parecer com eles, ainda que sejamos criticados, zombados, xingados, mas é preciso manter a postura de crente, de pessoas fiéis a Deus, para alcançar a vitória vindoura. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Espero que esta lição tenha lhe dado mais algum subsídio para que no domingo você possa estudar com mais clareza, com mais detalhes, com mais tempo, debater com os seus alunos. E também eu peço que você se inscreva no canal se você chegou até aqui. E que você ainda não é inscrito, você faça isso, se inscreve, aciona o sininho para que você receba todas as lições. Toda vez que eu for lançar um livro, um vídeo na plataforma, então você será notificado. Compartilha também com outras pessoas para que elas possam também ser agraciadas com essa bênção. Porque a bênção não sou eu, a bênção é a palavra de Deus. Eu sou apenas um portador dessa mensagem dos céus, apenas um instrumento, um veículo, mas a honra e a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe e até o próximo trabalho, até a próxima lição.